Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Hoje nosso assunto é economia, os dados preocupantes que foram divulgados nos últimos dias em relação já aos impactos causados pela pandemia do coronavírus. Em instantes a gente analisa esse assunto aqui no podcast. Antes, deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. O Produto Interno Bruto do Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre deste ano, quando a gente compara com os 3 últimos meses de 2019, um resultado que já reflete os primeiros impactos da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. As notícias ruins para a economia aqui do país começam a chegar. A divulgação do PIB do primeiro trimestre e o número de postos de trabalho fechados começaram a dar uma dimensão do tamanho do problema. E eu digo começaram a dar essa dimensão porque, infelizmente, é isso mesmo. É só o começo, vem mais pela frente. A economia brasileira encolheu 1,5% no primeiro trimestre deste ano em relação aos 3 últimos meses de 2019. Já descontados os efeitos sazonais. Em relação ao emprego, números extremamente preocupantes. A queda no número de ocupados foi de 4.900.000 nos meses de fevereiro, março e abril, um recorde negativo. Além disso, o número de vagas formais cortadas fizeram de abril de 2020 o pior mês da história. Aqui nesse episódio do 15 Minutos eu chamei o editor de economia da Gazeta do Povo, Fernando Jasper. A gente vai analisar esses números e também projetar o que ainda vem pela frente. Bom, Jasper, vamos começar por essa queda do PIB, né? 1,5% no primeiro trimestre desse ano de 2020. Vamos lembrar que esse dado pega só 15 dias, né, do isolamento social que começou ali em meados de março. Aí, nesse contexto, Jasper, só 15 dias do isolamento, essa queda de 1,5% chama atenção? Ela chama atenção, sim. Ela já era esperada, de certa forma. As projeções do mercado financeiro, de departamentos econômicos, estavam apontando justamente para uma média aí próxima disso, mas realmente preocupa para o que vem pela frente, né? Se 15 dias ou 1/6 de um trimestre já foram suficientes para provocar uma queda desse tamanho, ainda mais levando-se em conta que havia algum crescimento aí em janeiro e fevereiro, realmente é para se preocupar aí para o que vem pela frente, Márcio. Não é porque nós fomos nocauteados, caímos, estamos no meio da confusão e do incêndio, que nós vamos perder o rumo. Nós estamos com a bússola na mão, nós sabemos onde é o norte. E nós vamos voltar para o norte. E nós vamos vencer a Segunda Guerra também. Nós vamos atravessar essa primeira onda da saúde, juntos, brigando menos. E nós vamos atravessar a segunda onda também, que é essa econômica. A nota divulgada pelo governo federal sobre o resultado do PIB afirma o seguinte, vou até abrir aspas aqui, que o resultado negativo da atividade econômica no primeiro trimestre, embora esperado, lamentavelmente coloca fim à recuperação econômica em curso desde o começo de 2017. É o que diz a nota. Mas essa recuperação, que volta e meia até o ministro da Economia, Paulo Guedes, gosta de lembrar, ao dizer que o país estava decolando, era uma recuperação meio devagarinho, né, Jasper? Era uma recuperação muito fraca, Márcio. A gente tem que lembrar que tivemos aí 2 anos de recessão forte, 2015 e 2016, e aí 3 anos seguidos de algum crescimento, 2017, 2018, 2019. Mas foi crescimento sempre perto de 1%. Foram 2 anos de 1,3%, e aí no ano passado até baixou um pouco, 1,1%. O próprio comunicado do Ministério da Economia, que comenta, né, esse dado agora do primeiro trimestre, admite que houve dados fracos de atividade no fim de 2019, que provocaram esse PIB até mais fraco, no primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, mas o Ministério falou, olha, em janeiro e fevereiro havia bons resultados de arrecadação, mercado de trabalho e atividade. Então, por isso que ele diz que interrompeu essa retomada. Só que a gente tem visto justamente, né, já nesses últimos anos, tem alguns meses que vêm com bons resultados, a gente pensa, opa, agora está inclinando para cima mesmo, está decolando de fato, e aí depois tem novamente uma queda, fica essa sequência de leves quedas, leves altas, e aí resultam num crescimento bastante baixo. Então, já não era nada muito animador o que nós tínhamos na nossa economia. E agora, de fato, resultados muito ruins
pelo jeito, uma recessão bem forte por aí. O Brasil já estava decolando quando bateu a crise do coronavírus. E isso cria esse impacto inicial, a segunda onda, como o presidente sempre chamou a atenção, mas nós sabemos que vamos sair disso. Pois voltando aqui à questão do PIB desse primeiro trimestre, tem um dado bem importante aqui que eu queria que você analisasse, Jasper. O consumo das famílias, né, que vinha dando um fôlego para o PIB fraco já nos últimos anos, né, ou nessa lenta recuperação nos últimos anos, e esse consumo que caiu muito devido, claro, ao isolamento. Qual que é o tamanho do impacto dessa queda, hein? É uma queda muito grande, muito importante. O IBGE ele divide o PIB, tem dois lados que eles chamam, o lado da oferta e o lado da demanda. O lado da oferta são os setores, indústria, serviços, agropecuária. O lado da demanda é quem consome, né? Então tem as famílias consumindo, tem o consumo do governo mesmo, tem investimentos produtivos, e o consumo das famílias ele responde por aproximadamente 2/3 do PIB. Se ele cai, é muito difícil que os outros componentes consigam compensar. E o consumo das famílias nesse primeiro trimestre, só com esses 15 dias de isolamento que nós falamos, né, ele já caiu 2%, que foi a maior queda desde 2001. São 19 anos. E 2001 teve lá o racionamento de energia elétrica. Então, naquela época, teve uma queda forte. A gente não via queda tão forte no consumo das famílias desde então. E o consumo das famílias se reflete justamente pelo lado da oferta nos serviços, que são o maior setor da nossa economia. Eles incluem aí o comércio e representam 74% do PIB. Então, com as famílias consumindo menos, o setor de serviços foi também o que puxou a queda do PIB aí com um recuo de 1,6%. A indústria também caiu 1,4%, e dos setores o único que avançou foi a agropecuária, que cresceu 0,6%. Esse foi um bom resultado. Ainda lá pelo lado da demanda, os investimentos produtivos, esses sim tiveram um bom resultado, apesar desse isolamento aí no fim de março, eles cresceram um pouco mais de 3%, só que infelizmente a tendência aí para esses próximos meses, ou melhor, né, pelos meses ali a partir de abril, tendência de que o investimento possa ter sofrido uma freada, né? Algumas obras podem ter sido paralisadas ou reduzidas, e muita gente que ia começar alguma obra produtiva, uma fábrica, por exemplo, pode ter pensado duas vezes e preferido esperar, Márcio. Pois Bom, e sobre a questão do consumo, que teve esse pior resultado em 19 anos, o dado tende a melhorar com a reabertura, sabe-se lá quando que vai acontecer efetivamente, né? Pelo menos dá para a gente ter essa visão um pouco mais otimista, Jasper, ou ainda é muito incerto? É bastante incerto, Márcio, é difícil mensurar o que é essa reabertura que a gente vê em várias cidades do país, né? É uma reabertura meio que por conta própria, né? O comércio foi reabrindo e tal. É claro que ela é melhor, certamente existe nesse momento um consumo de serviços e de produtos maior do que naqueles últimos 15 dias de março, quando de fato a gente teve uma semana ali, eu acho que se eu não me engano a partir do dia 22 ou 23, que realmente teve um nível bem alto de isolamento social. Então, as pessoas realmente deram uma parada, foi aquele impacto inicial. Então, agora, certamente, o consumo está maior do que aquilo. Agora, como é que isso vai se refletir no todo, é difícil saber. E a gente precisa ter algum cuidado, como é que essa volta da população às ruas pode se refletir aí no avanço do coronavírus, né? Se isso tiver um reflexo muito forte, vai saber se a gente não vai ter que passar por outras medidas restritivas lá na frente. Esperamos que não. Esperamos que a população saiba se proteger adequadamente para que não soframos aí uma segunda onda da pandemia que leve a medidas mais restritivas. Então, sim, eu acho que o comércio, os serviços reabrindo, ainda que parcialmente agora, dão uma ajuda para a economia, tende a ser um resultado um pouco melhor que o de março, mas é difícil realmente estimar no cômputo geral, qual que é o resultado final de tudo isso. Pior abril em mais de 20 anos. Só em abril perdemos 860 mil vagas de emprego formal. Vamos passar um pouco aqui para a questão dos dados do emprego, né? Eu citei aqui na abertura a questão aí desses recordes negativos divulgados. Realmente, dados que são bastante preocupantes e que a perspectiva também não é das melhores, né, Jasper? Exatamente. Esse PIB que a gente estava comentando até agora foi do primeiro trimestre, né, janeiro, fevereiro e março.
No mercado de trabalho, já temos dados um pouco mais atualizados. Por exemplo, saiu ontem, na quinta-feira, a PNAD contínua do IBGE. Então, ali ela mostrou que no trimestre fevereiro, março, abril, o número de brasileiros que perderam o trabalho, formal e informal, foi de quase 5 milhões. Foi um recorde. Nunca tanta gente na série histórica da PNAD perdeu o emprego em um trimestre. Então, tem muito emprego informal aí, principalmente, e era o emprego informal que vinha sendo o principal pilar aí do mercado de trabalho, né? Aquele emprego mais incerto, sem carteira assinada e assim por diante. E aí, anteriormente, na quarta-feira, haviam saído dados aí do CAGED, que é do emprego formal, especificamente do mercado de trabalho com carteira assinada. Aí, nesse caso, apenas em abril, o país fechou quase 861 mil vagas com carteira assinada, apenas naquele mês de abril. Foi o pior mês de toda a série histórica, iniciada em 1992. Então, são quase 30 anos aí, nunca havia, né, tínhamos visto um fechamento tão grande de vagas em um único mês. Temos que esperar os dados dos próximos meses, mas não são muito animadores os indícios, né? Abril foi o primeiro mês aí mais forte de pandemia, e a gente imagina que muitas empresas ainda conseguissem dar uma segurada na onda ali, né? Agora, em maio, já fica um pouco mais difícil. Boa parte das empresas brasileiras não tem esse caixa todo para conseguir continuar pagando o salário por muito tempo, sem ter atividade econômica, né? Sem ter receita. Então, o panorama realmente é bem preocupante. E sem contar o seguinte, né? Tem que levar em conta a questão lá dos empregos que foram supostamente salvos, vamos colocar assim, né? Pela MP do governo, que permitiu aquela redução de jornada e de salário ou a suspensão dos contratos, né? Exatamente. Estava dando uma olhada um pouco antes da nossa conversa, Márcio, no painel do governo, eles têm um placar lá em tempo real que informa quantas pessoas entraram nesse programa aí de manutenção do emprego e da renda do governo, que é o programa que reduz jornada ou mesmo suspende o contrato, né? Já são mais de 8,2 milhões de pessoas que estão incluídas nesse programa. Quer dizer, se não houvesse o programa, a gente pode imaginar que muitas empresas, sem outra alternativa, talvez tivessem demitido boa parte de seus funcionários. Com o programa, elas conseguem manter essas pessoas ali, pagam um salário menor, e o governo complementa com um benefício que, em geral, não repõe toda a renda perdida pelo trabalhador. Mas, então, pode ser que tivéssemos, sim, um aumento muito maior do desemprego caso não fosse esse programa. Agora, como eu disse, né, esse programa, em boa parte dos casos, ele não repõe toda a renda das pessoas. Então, o trabalhador que teve contrato suspenso ou a jornada e o salário reduzidos, ele tende a estar com uma renda menor do que estava antes. E com uma renda menor é aquela coisa, né, Márcio? Você pode ter até o comércio reabrindo, os serviços voltando a funcionar, mas as pessoas estão com menos dinheiro para gastar nesses locais. Isso para não falar daquelas pessoas que, por medo mesmo, ou por precaução, né, não estão consumindo, não estão saindo de casa. A gente faz algum consumo ali de delivery, online e tal, mas isso é apenas uma fração do movimento do comércio e dos serviços, né? Pra gente fechar, Jasper, tudo que a gente conversou aqui, a pergunta que tá todo mundo fazendo, né? E eu acho que quem tá nos ouvindo já percebeu que não dá pra ser muito otimista em relação ao que vem por aí. A gente sabe que vem mais resultados negativos, mas de que tamanho será, né, esses resultados? E ainda, será que dá pro governo fazer alguma coisa pra tentar diminuir esse impacto? Olha, o tamanho é difícil saber, há várias projeções aí, o que a gente nota é que as projeções de bancos, consultorias, departamentos econômicos ainda estão caindo, semana a semana, naquele boletim Focus do Banco Central. Na média, hoje, eles esperam uma queda de mais de 5% para o PIB desse ano, e o próprio governo, naquela nota que a gente comentou, disse que o segundo trimestre, que termina agora mês que vem, né, no mês de junho, tende a ser pior que o primeiro. Então, olha, o tamanho do estrago ainda não está tudo refletido nesse primeiro trimestre. A gente deve ter um segundo trimestre muito ruim. O que o governo pode fazer para tentar diminuir esse impacto? Bom, ele está pagando aquele auxílio emergencial de R$600 para os informais, para as pessoas de baixa renda. Ele está tentando ajudar com esse programa aí que paga uma parte do salário para quem teve jornada reduzida, para quem teve contrato suspenso.
mas o governo não tem feito muito mais e chama a atenção, tem crédito para empresas também, né? Só que esse crédito não está chegando na ponta, os bancos não estão facilitando muito, as empresas pequenas principalmente não estão conseguindo pegar o dinheiro, então o governo voltou a insistir nessa tecla das reformas. Essa nota que ele divulgou aí depois do PIB é um exemplo disso. Ele fala muito das reformas macroeconômicas, que são muito importantes, e assim por diante. Mas nós sabemos que as reformas, elas têm um prazo para sair, não é tudo imediato. As privatizações que o governo fala, não é fácil vender uma empresa de hoje para amanhã, uma empresa pública. E vai vender a que preço também, né? Na bacia das almas. Pode ser que não arrecade muito dinheiro, pode ser que não sirva para nada. Então, esse momento não é muito fácil. Então, o governo, assim, algumas semanas atrás, ele voltou a bater na tecla das reformas, são importantes, agora o efeito delas para a economia, nessa saída da pandemia, tende a ser muito pequeno. Elas vão ter um efeito lá mais para frente. Então, como eu disse, elas são relevantes, muitas delas podem, de fato, melhorar o ambiente de negócios do Brasil e provocar um crescimento econômico maior lá na frente. Agora, a gente precisaria garantir de uma forma melhor que a economia se sustente até lá, né? E isso a gente não vê tanto assim, principalmente nessa questão que eu falei há pouco do crédito para as empresas. Pequenas empresas, microempresas estão tendo muita dificuldade para pegar dinheiro no banco, apesar dos programas aí que o governo lançou. Vamos ver, então, o que nos aguarda aí nos próximos meses. Fernando Jasper, editor de Economia. Obrigado, Jasper. Até a próxima. Valeu, até. Ponto final no 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa de hoje com o Fernando Jasper, você ouviu trechos de áudios, de reportagens que foram veiculadas pela Globo News. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!